Olá, sejam bem-vindos à nossa videoaula de Geografia. Eu sou o professor Davidson e hoje nós tratamos com o tema Geografia da Agricultura, uma parte relacionada com a geografia econômica, mas que apresenta-se um pouco diferente da geografia da indústria, do comércio e serviços, porque ela mostra também uma ligação muito forte com aspectos culturais das populações. A agricultura, como uma forma mais antiga de produção, ela desenvolveu ao longo do tempo uma certa modelagem comunitária em torno dos interesses de produção, sobretudo os alimentares. E isso acabou fazendo com que houvesse também aspectos culturais muito fortemente ligados com os períodos de colheita, com as celebrações do trabalho relacionado aos cultivos, com os plantios. Enfim, a agricultura acabou se mostrando como uma forma também de vida, um estilo de vida. E esse estilo de vida nós ainda percebemos hoje em algumas regiões, mesmo as mais desenvolvidas, onde há celebrações ligadas com o período da colheita ou contratos culturais específicos para cada uma das formas de cultivo. Mas por que essa condição social tão importante, tão destacada? Isso está relacionado com algum aspecto histórico que envolve a utilização da mão de obra em larga escala em determinados momentos da produção agrícola. O cultivo e a colheita, por exemplo, normalmente demandam uma grande quantidade de braços para o trabalho. Isso nas formas agrícolas mais tradicionais, que utilizam a intensividade do trabalho. Nas formas mais recentes, onde esse trabalho foi substituído por máquina, raramente se vê esse tipo de manifestação cultural. A agricultura, ela é ao longo do tempo, então, um elemento capaz de reunir comunidades e formar até mesmo hábitos, que são hábitos de grupo, que ficam destacados ao longo de toda a história. Do ponto de vista econômico, a agricultura integra o setor primário da economia. O que é esse setor primário? É o setor encarregado de produzir a matéria-prima ou matéria bruta a partir de condições naturais biológicas. O setor primário, então, ele vai reunir uma grande quantidade de atividades em torno desta produção. Atividades essas que podem ser silvícolas, silvicultura, por exemplo, que é o aproveitamento de recursos que naturalmente crescem dentro de uma região. Recursos ligados com agriculturas mais simples, a pesca, a coleta e até mesmo formas mais evoluídas de produção agropastoril. Essas últimas formas representadas pelas modernas agroindústrias. De modo geral, esse setor primário ele é dependente de fatores naturais, em sua grande extensão. Dificilmente você tem grandes extensões de terras cultivadas, onde os fatores naturais podem ser completamente controlados. Surgem então aí explorações que vão desde modelos tipicamente subsistentes até grandes plantações que vão depender de irrigação em uma parte e na outra parte depender fundamentalmente das condições climáticas. É um ponto importante para se destacar essa dependência de fatores naturais, porque a agricultura se coloca também como uma atividade um tanto quanto incerta. Se não fizer sol ou não chover no momento certo, não há produção econômica. E isso difere radicalmente das condições de produção industriais e dos serviços, onde, de modo geral, todos os fatores são amplamente controlados, contabilizados, planejados e, enfim, satisfeitos. Os tipos de cultivos podem ser classificados de formas das mais diversas. A gente pode reunir os cultivos de acordo com a intensividade do trabalho, da intensividade das técnicas e até mesmo o uso de alguns outros fatores especiais. Mas o que é o mais comum da produção agrícola é a maneira como esses cultivos se distribuem e ocupam o solo. A rigor, nós temos dois grandes tipos de cultivos agrícolas. Os cultivos ditos temporários, que são aqueles que ocupam a terra durante uma determinada fase do ano, período de um mês, 2, talvez alguns dias, ou até mesmo vários meses, como é o caso, por exemplo, de determinados tipos de tubérculo, como a batata, por exemplo.
Existem, no entanto, outros cultivos que ocupam a terra de forma efetiva, de uma forma mais permanente. Ou seja, as plantas ali dispostas, elas participam de ciclos anuais de produção, e esses ciclos anuais tendem a dominar aquela região durante alguns anos. Em geral, esses tipos de cultivos, temporários e permanentes, exigem do agricultor maneiras diferentes, posturas diferentes com relação ao trato da terra. E é nesse ponto que a gente entra com uma classificação geral da agricultura com base nos objetivos do agricultor. O que o agricultor objetiva ao lançar uma semente no solo? Bem, de modo geral, o pequeno agricultor, que depende de uma ciclicidade muito grande dos produtos, ele vai normalmente privilegiar os cultivos temporários. São ciclos curtos, mas que exigem, trato cultural muito forte e que rendem ao agricultor e à sua família uma grande diversidade de produtos. Essa variabilidade de produtos é que vai fazer a riqueza da sua alimentação. Em outras palavras, de modo geral, as pessoas não vão depender apenas de um produto, mesmo porque esse produto não floresce e frutifica ao longo de todas as épocas do ano. São produtos que, de modo geral, frutificam apenas num determinado momento do ano, e em outras épocas o agricultor deveria ter um produto substituto que ele pudesse utilizar. Já os cultivos permanentes, quase sempre eles estão vinculados à agricultura mais planejada comercialmente, aquela voltada para as condições de comércio. Ainda que você tenha produtos da agricultura permanente, que podem ser utilizados quase que exclusivamente por grupos locais, ainda assim a tendência é de que os cultivos feitos com base em árvores, com plantações permanentes, eles tendem a ser reunidos em grande quantidade, ocupando grandes extensões de terra e a partir daí rendendo os frutos que serão colocados no comércio. Surgem então os dois objetivos principais da agricultura. A agricultura de subsistência, que é uma agricultura feita para alimentar o agricultor e sua família, como objetivo principal, e uma agricultura comercial, feita em grande quantidade, em maior escala, muito maior do que aquilo que o agricultor e sua família conseguem consumir, e que atendem diretamente às necessidades de mercado. Analisando esses dois objetivos, existem, nesse caso, aspectos muito importantes da política de abastecimento que tem que considerar cada um dos dois. A agricultura de subsistência, por exemplo, é uma agricultura que gera excedente. Ou seja, o agricultor, mesmo plantando, objetivando a sua sobrevivência, ele sempre produz um pouco a mais do que aquilo que a sua família consome. E esse produto, via de regra, será comercializado no mercado, trocado por outros produtos ou mesmo vendido. Isso significa dizer que sobra desta agricultura de subsistência uma parcela de alimentos que, enfim, chega ao mercado e irá alimentar as famílias que não produzem alimentos. Bem, se nós considerarmos a importância dessa agricultura de subsistência, historicamente no Brasil ela deu suporte para que outras explorações pudessem acontecer. O agreste, na região Nordeste, produziu durante muito tempo excedentes agrícolas que abasteciam as famílias ligadas com a exploração do latifúndio da cana-de-açúcar na região da Zona da Mata. Da mesma maneira, a agricultura cafeeira, feita no Vale do Paraíba e também no Planalto Paulista, durante muito tempo, foi beneficiária de pequenas produções cujas sobras, cujos excedentes, acabavam por alimentar essas famílias. Então a agricultura de subsistência ela tem um papel secundário, subjacente, mas extremamente importante de abastecimento das famílias, das necessidades alimentares. No caso do Brasil, estima-se que por volta de 80% do abastecimento de mandioca e valores um pouco menores relativos a feijão, milho, arroz, sejam provenientes da agricultura de subsistência, o que torna essa forma de exploração extremamente importante ainda nas condições mais recentes
e técnicas que o país atravessa do ponto de vista da sua agricultura. Já a agricultura comercial dá a entender para nós, quando comparamos com a subsistência, de que ela é uma agricultura muito evoluída, muito adiantada. Mas ela, na verdade, mistura desde os tipos mais primitivos até aqueles tipos que exploram a terra com uma enorme quantidade de maquinários em um processo que é conhecido na atualidade como agroindústria. Essa dualidade da agricultura brasileira, ela é chamada muitas vezes, a se analisar por conta das políticas necessárias para o setor agrícola e para poder também atender às necessidades de abastecimento interno e às exportações do país. Qualquer que seja o modelo de exploração da terra, há fatores que o agricultor consegue contornar, consegue controlar e, de certa maneira, interferir, e outros fatores que não dependem da sua vontade e que, portanto, ele não tem controle sobre eles. Se nós considerarmos as atividades internas de uma fazenda, o agricultor ele é capaz de cultivar a terra, de arar e preparar o solo, de semear, de fornecer os tratos culturais, de estabelecer a colheita e os primeiros beneficiamentos daquela produção. Essa atividade o agricultor faz com maestria. Ao longo do tempo ele aprendeu por meio de técnicas repassadas pelos antepassados, ou até mesmo conquistadas mais recentemente por estudo. E esta é, na verdade, a fase na qual ele consegue produzir com eficiência e controlar os fatores produtivos. No entanto, fora do ambiente da fazenda, da propriedade rural, existem inúmeros outros fatores que fazem com que a rentabilidade do seu negócio seja maior ou menor, na dependência das condições. Por exemplo, o escoamento da safra. O escoamento da safra depende das condições de infraestrutura do país. Se houver boas estradas, asfaltadas, se houver silos e armazéns disponíveis, este agricultor consegue retirar a sua produção de dentro da fazenda, de dentro da propriedade, e levá-lo até o mercado com eficiência, com perdas que são muito pequenas. No entanto, no caso do Brasil, uma boa parte das estradas são estradas vicinais de terra batida e que durante o período mais chuvoso quase sempre ficam intransitáveis. Esta é uma situação que durante o período de safra muitas vezes acaba levando a quebras na produtividade e o produtor, ao final, se vê com prejuízos bastante vultosos. Outro ponto importante para se considerar está ligado diretamente com a situação do preço. Muitas vezes o produtor produz um produto de excelente qualidade, mas os seus vizinhos também produziram em larga escala o mesmo produto com excelente qualidade. Somado aos produtores de outras regiões, você tem, durante o período de safra, uma verdadeira enxurrada daquele produto. O que acaba fazendo com que aquele produto tenha, então, o seu valor diminuído. Esta é uma situação muito comum de problemas ligados com a rentabilidade do agricultor, o problema vinculado à comercialização. Seja como for, qual for o modelo de exploração da terra, nós teremos sempre 3 fatores ligados diretamente ao ambiente da produção agrícola. O primeiro deles, a terra. Ela representa, na verdade, o substrato, o elemento central da produção. Por outro lado, existem também as possibilidades de se contornar a escassez de terra utilizando processos intensivos, que se baseiam principalmente em maquinários e também em insumos agrícolas. Insumos agrícolas são os defensivos, os adubos, as sementes melhoradas, enfim, tudo aquilo que o agricultor utiliza por meio do comércio, por meio da obtenção de recursos para a sua agricultura. E por último, e não poderia deixar de ser, o trabalho. Esses 3 compõem a intensividade da agricultura, que no próximo momento nós iremos discutir e tratar por aqui. Eu sou o professor Davidson, agradeço sua atenção, até a próxima oportunidade.